Queridos irmãos, bom dia. Um feliz sábado para todos. Deus seja louvado. Estamos aqui reunidos, amanhecendo sábado na comunhão com Deus. Isso é muito maravilhoso, né? E precioso também esse tempo. Estamos na série Libertação da nossa jornada. Hoje o 17º dia. Estamos aqui, né? Nessa caminhada. E Deus está nos sustentando. E hoje vamos falar sobre libertos da falta de perdão. Mas isso aqui é tão sério e atrapalha tanto a nossa vida quando a gente não perdoa, né? E quem vai falar sobre esse assunto é o irmão Nilson Pinto. Com ele a palavra. Bom dia, irmão Nilson. Feliz sábado. Bom dia a todos, feliz sábado, graça e paz. Queridos irmãos, em junho eu fui convidado pela escala a pregar numa igreja na Grande Belém, e essa igreja é onde eu me congregava, quando nós estávamos no Pará ainda. E o tema foi sobre o perdão, o mesmo tema de hoje, sobre o perdão. Eu não consegui terminar esse culto nesse dia de sábado na igreja. E peço a todos que orem em vossos corações, que possam entender e compreender o que diz a palavra do Senhor. Porque perdão nós temos que compreender, entender, absorver e praticar. Então, quando eu iniciei o culto, eu falei sobre uma questão muito simples, que nós precisamos perdoar, principalmente na questão quando nós somos ofendidos. E a nossa mente humana compreende que nós temos que perdoar somente as pessoas, e que esse perdão ele tem que ser dado o passo inicial pela pessoa que nos ofendeu. E não é isso. Se alguém ofendeu a gente de qualquer forma, palavras, situações, nós precisamos compreender que eu, como ofendido, tenho que dar o passo para pedir perdão a quem me ofendeu. Para algumas pessoas isso é muito complicado, para algumas pessoas isso não é possível, e para algumas pessoas ela prefere perder a comunhão com Cristo do que pedir perdão. E eu toquei nesse assunto, e uma pessoa não concordou, não levantou o braço, porque quando nós temos que falar alguma coisa, primeiro que a irmã Ellen White, ela disse que não devemos interferir no culto. Se a gente tem alguma coisa que a gente não concordou na palavra do pregador, a gente chama ele no particular depois e conversa, mas tem que ter sabedoria nessa conversa. Pode chegar e dizer, poxa, eu não entendi, você falou ali no púlpito sobre esse concreto aqui. Uma explicação só, não interferir diretamente. E quando eu estava falando sobre essa questão, um irmão falou, eu não concordo com o que o senhor está falando, dizendo que se eu fui ofendido, eu tenho que pedir perdão. Aonde está escrito isso? E antes de eu falar, um outro irmão começou a orar o Pai Nosso, justamente lá em Mateus 6,12, que fala nessa questão. Eu vou até ler aqui, Mateus 6,12. Fala sobre esse pedido que nós temos que ter de perdão. Olha que relata para nós, Mateus 6,12. E perdoa-nos as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. Ele começou a orar, e a orar esse Pai Nosso. E ele, de lá, disse assim, eu não concordo. Aí não está escrito nada. Aí eu falei, você lembra quando Pedro pergunta a Jesus quantas vezes nós devemos pedir perdão? E se é 7 vezes, e Jesus diz 7 vezes 7, ou seja, 490 vezes, 7 vezes 70, 490 vezes. Então, quer dizer, não é fácil perdoar, mas nós temos que pedir perdão. E aí ele questionou, eu li um outro texto para ele, e isso no culto divino. E aí ele se enfezou mais ainda, e eu disse assim mesmo, irmão, você quer que eu continue o culto, ou você quer que eu
pare o culto, que você não está deixando eu fazer o culto, e se você tem algo, você fale no particular e afastado, a sós. Se quiser, leve até outra pessoa, mas no particular. Se você quiser que eu continue o culto, eu continuo. Se você não quiser, eu acabo, eu paro com o culto agora. E depois no almoço ele veio conversar comigo, mas ele não veio com humildade, e ele ficou assim, totalmente deslocado no almoço. Eu percebi que o inimigo trabalhou na mente dele para que essa mensagem não pudesse ir avante, porque é uma mensagem em que, se nós formos olhar com clareza, é o que faz com que as nossas igrejas estejam vazias, é o que faz com que as nossas igrejas estejam com problemas espirituais, porque há divergências nos bastidores publicamente e há divergências nos bastidores intimamente. A pessoa, o irmão em Cristo, não fala o que está sentindo com relação ao outro, e às vezes nós falamos palavras sem sentido e sem se perceber. E aí ocorre que eu acabei o culto, e eu tive o convite a outras igrejas e levei esse mesmo assunto. E em todas as outras igrejas eu consegui fazer o culto, mas a igreja onde me congregava eu não consegui terminar. E depois, umas 2, 3 pessoas me chamaram, no particular, e eu fui entender por que ele não deixou. Porque com mágoas, com brigas internas que a igreja não sabia, entre eles, familiares e irmão em Cristo. Então, aí eu fui compreender. E perdoar. Hoje nós viemos falar sobre essa questão de libertos da falta de perdão. Então, o texto que eu li de Mateus 6,12 diz: perdoa-nos as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. Primeira coisa que nós temos que entender, que quando nós não perdoamos, nós não temos como ter benefícios espirituais. E quando nós não perdoamos, não há sentido de orarmos a Deus. E se não há sentido de orarmos a Deus, nós podemos estarmos totalmente separados de Deus. Mas, mesmo nessa condição, eu ainda oro a Deus. Na condição de não perdoar, eu ainda oro a Deus. E essa oração, nós vamos ver que ela não é aceita por Deus, não é aceita pelos céus. E a ciência, ela diz que o que a falta de perdão ela pode causar no plano espiritual e no plano físico. E traz consequências devastadoras às pessoas que não perdoam. A primeira coisa que, no plano físico, quer dizer que ela traz ressentimentos. A falta de perdão pode levar ao ressentimento e gera outros sentimentos negativos. Por exemplo, a raiva, a tristeza, a amargura e a baixa autoestima. Ela traz doenças psicossomáticas. A falta de perdão pode estar relacionada a doenças psicossomáticas, como a depressão, como a ansiedade, como pânico, como câncer, como doenças cardiovasculares. A falta de perdão também ela traz perda no aprendizado. A recusa em perdoar pode levar à perda da possibilidade de aprender e conhecer mais a si mesmo e aos outros. A falta de perdão, ela traz amarguras e ressentimentos. As pessoas que não perdoam não podem ficar prisioneiras das lembranças e das cadeias de amargura e ressentimento. Então, o perdão, ele é um processo de cura emocional que ajuda a liberar emoções negativas, proporcionando alívio e bem-estar emocional. Então, as consequências da falta de perdão, para quem não libera, são as mais variadas possíveis. Ou seja, aprisionamento da alma, doenças físicas e privação do progresso espiritual. Olha, muito câncer está associado a essa falta de perdão, a essa amargura. E o progresso espiritual é justamente o que diz Mateus 6,12. Se eu não perdoo, como é que eu posso pedir a Deus na minha oração? Perdoa-nos. Perdoa minhas dívidas.
perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo os meus devedores, aqueles que me ofendem. Realmente, todos nós, em algum momento da nossa vida, ou a gente perdoa, aliás, ou a gente agride alguém, ou a gente é agredido. E a agressão, queridos, ela vem de várias formas. A maior agressão que talvez nós estejamos fazendo, eu não digo nem talvez, mas eu creio firmemente, é a agressão por palavras. E o que é mais triste e mais, posso até ir mais longe, o que é mais horrível, que a gente está agredindo as pessoas por palavras pelas costas. A pessoa, às vezes, não sabe nem que está sendo agredida com palavras pelas costas. Ou seja, o que é agressão pelas costas? É quando eu faço um comentário negativo, quando eu faço uma crítica negativa a outra pessoa, para uma pessoa, de outra pessoa que não se faz presente. Às vezes a pessoa está aqui com a gente, vem, gosta da gente, abraça a gente, tem prazer em estar ali próximo da gente num diálogo, numa conversa, tem um prazer de oscular, tem um prazer de sentar ao nosso lado dentro da igreja, e nós podemos estar falando mal dessa pessoa. Esse é o pior, porque quando você fala diretamente nos olhos, como diz a palavra de Deus, a pessoa já sabe. Então, veja bem, nós precisamos compreender essa questão. E a palavra de Deus diz assim, mas afinal, o que é perdão? Lá em Éfeso, no capítulo 2, o versículo 13, se vocês puderem me acompanhar. Éfeso, capítulo 2, versículo 13. Efésios, capítulo 2, versículo 13. Olha o que diz a palavra do Senhor. Está relatado assim, ó. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, chegaste perto pelo sangue de Cristo. Então, isso é perdão. Nós, pelo sangue do Senhor Jesus, nós fomos perdoados. Lembra do Éden? Lembra da desobediência? Lembra da correria para se esconder? Lembra da camuflagem entre as árvores ali para não falar com Deus? Creio que foi perturbador Deus procurando, porque ele falou com ele, e ele ali se escondendo e sem querer se mostrar para Deus, pela desobediência. Então, perdão foi dado a nós no Éden, pelo sangue do Cordeiro, na crucificação da cruz, nós fomos ligados a Deus. Então, nós precisamos compreender essa ligação. Por isso que fala com a questão de raciocínio aqui que eu li, do emocional, né, do progresso, da privação do progresso espiritual. Nós precisamos nos libertar espiritualmente. Isso só vem através desse sangue. E quais são os exemplos de perdão na Bíblia? Lembra de José, que foi vendido pelo seu próprio sangue? Foi mandado embora, e isso teve uma consequência, porque o seu pai quase veio à morte de tanta amargura. Lembra dele? E quando ele teve a oportunidade, na situação que ele teve melhor, o que foi que aconteceu? Ele simplesmente não foi vingativo. Ele simplesmente se fez aparecer os irmãos e disse assim, fique tranquilo, não vou fazer mal para ninguém. Pelo contrário, eu entendi que tudo o que aconteceu foi providência de Deus para que possamos ser salvos, para que a sua descendência seja salva, para que o seu povo viva eternamente. Essa é a linha de raciocínio, esse é o emocional, essa é a postura de alguém que perdoa. Ou seja, ele foi maltratado, ele foi humilhado. Imagine o seguinte, como é que aquele jovem, que passava na cabeça daquele jovem, quando todos os seus irmãos, que pela idade dele devia proteger, que tinha irmão mais velho, todos eram mais velhos, na verdade,
ele era o penúltimo filho, teria que proteger ele. E aí é muito dolorido quando você escuta que aquela pessoa que está comendo num prato contigo, que está sentado na tua mesa, que está morando dentro da tua casa, que tu deu guarita, que tu deu hospedagem para essa pessoa, a pessoa sai de lá e diz que você é assim, é assado, é dessa forma. É muito dolorido por quem já passou por isso. Mas sabe qual foi a diferença de José? É que quando José entra naquela caravana, que ele começa a cada passo se distanciar da casa do pai, o Espírito de Profecia diz que ele orava a Deus, para que Deus sustentasse ele para onde ele fosse. Então, naquele momento, José, ele tirou da mente a desgraça, ele tirou da mente a decepção. E ele começou a preencher essa mente com a confiança e a fé que Deus estaria com ele e que ele seria próspero. Aí, quando ele chega no ápice, qual é o ápice? É a hora, humanamente se falando, da revanche. É a hora da vingança. Na hora da vingança, ele mostra como ele é iluminado, como ele é espiritual. Porque na hora da vingança, ele diz assim, se acalme. Eu fui colocado aqui, Deus usou vocês como instrumento para mim ser colocado nessa posição, para me apresentar o Deus vivo a essa nação idólatra, para me apresentar Deus vivo para vocês. Ou seja, a espiritualidade dele. E ele teve um papel de Cristo, porque Cristo não tinha, podemos dizer assim, que assim fica muito na minha mente quando ele está no Getsemane, que ele diz, pai, se possível, passa o cálice. Aliás, a Pedra Inspirada diz que ele poderia muito bem ter levantado e voltado para o céu. Não seria uma desonra. Não seria uma desonra. Ele seria adorado como sempre foi adorado pelos anjos. Mas ele disse, faz a tua vontade. Ele foi ao sacrifício. Ou seja, aquela morte, aquele sacrifício, aquele suor de sangue, foi em prol de alguém que ofendeu a Deus, que ofendeu a Cristo. Um ser humano que ofendeu, por que ofendeu? Porque não quis mais a partir da queda, ou seja, antes da queda, a partir do momento que deu vazão ao mal, não quis mais saber do Pai, do Criador. Outra questão também sobre Jesus, quando ele diz assim mesmo lá na cruz, disse, Pai, não leve em consideração o que eles estão fazendo. Ou seja, ele estava sendo morto ali. Eles já tinham maltratado demais, estava no fim da vida, estava quase expirando. Ele diz assim, não leve em consideração o que eles estão fazendo. Eles não têm noção do que eles estão fazendo. Ou seja, a pessoa que nos ofende, ela não tem noção do que está fazendo. Sabe por quê? Porque quem ofende um irmão, quem ofende qualquer parente que seja, quem ofende é porque não está em Cristo, não tem discernimento espiritual, não está tendo comunhão com Cristo. Quem está ali é na presença do mal, ele ofende. E qualquer um de nós pode estar na presença do mal. Basta parar de orar, basta parar de se comunicar com Deus, basta de parar de ler a palavra de Deus, basta parar de buscar informações no espírito de profecia. Qualquer um pode estar, independente se o nome está escrito ali no livro, no hall de membros. Por quê? Porque isso depende da comunhão diária. Não é porque eu tenho 30 anos que eu não vou cometer um erro ou eu não vou cometer algo que desabone. Não. O que é uma comunhão diária. O outro foi a questão do filho pródigo. O filho pródigo, ele ofendeu seu pai. Mas aquele pai, todos os dias, ia para a porta na esperança dele voltar. Ele poderia muito bem dizer, uma vez um amigo me disse para mim assim, Deus não me deu filho, eu sei por quê. Porque esse filho começa a fazer coisas que eu não quero, eu boto para fora da rua, vai-te embora, que aqui quem manda sou eu. Não funciona dessa forma. Não funciona dessa forma. Esse pai ofendido, mas ele todo dia ele ia para a porta para observar se esse filho retorna. Outro exemplo para nós está sobre quando Estevão foi morto, ele falou também a mesma palavra de Cristo. Está lá em Atos 7, 54, 60, 6, 8, 10. Ele fala sobre essa questão. Ele diz, olha, Senhor, não imputa esses pecados a eles. Eles não estão sabendo o que eles estão fazendo.
E a questão de Estevão é que ele foi morto por inveja. Quantas vezes eu ou você estamos sendo invejosos? Ou quantas vezes as pessoas estão sendo invejosas olhando para as nossas vidas? É isso aí que leva a briga, é isso aí que leva a essa questão com relação a ter um momento de perdão. Perdoar, quais são os benefícios? Ele reduz o estresse, ele reduz o quê? O nervosismo. Pessoas nervosas, presta atenção, queridos. Você que é nervoso, você que é nervosa, presta atenção. Todas as doenças, tem médicos aqui dentro. Todas, se eu estiver falando bobagem, me digam, mas todas as doenças, elas são causadas pelo nosso nível espiritual, e o nosso nível espiritual contribui para aquilo que vem no corpo. Pessoas nervosas porque estão chateadas com alguém. Deus não criou ninguém nervoso, ninguém estressado. É porque está chateada com alguma situação que não gostou. E aí não procura ter um diálogo, uma conversa. Bora sentar, bora conversar. Aconteceu isso, eu estou achando que é isso. Abre o coração para Cristo e depois abre o coração para a pessoa. Acaba com esse nervosismo. Então, o que acontece com quem não perdoa? Lá em Mateus 18, 21 a 35, fala a questão de um senhor que perdoou aquele que devia a ele. Mas quando ele foi perdoado, ele não perdoou. Essa pessoa não perdoou outra pessoa que devia a ela. E Deus disse mesmo, quando chega na informação, né, quando chega com aquele senhor que perdoou e sabe que a pessoa não usou da mesma beneficência, do mesmo propósito, ele manda trazer de volta. Pode jogar aí, pois, no abismo, aí, na escuridão, aí, porque isso não vai viver comigo. Então, Mateus 18, 25 diz, Mateus 6, 12 diz que nós que não perdoamos, esquece a eternidade, esquece o céu. É muito claro na oração do Pai Nosso, 6, 12. Esquece isso aí. E nós precisamos compreender o que a falta de perdão traz. Doenças, principalmente que estão acontecendo muito, né, hoje, as emocionais, como depressão, dores musculares, hipertensão, reações alérgicas, enxaqueca, dores no corpo, câncer, torturas. A falta de perdão nos tortura, gente, porque nós ficamos ruminando aquela situação. Sabe o que é ruminar? Os médicos aí sabem, eu acho que muita gente sabe aqui. Ruminar é quando você se alimenta e você fica mastigando, 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 para que aquela alimentação tenha benefícios para o nosso corpo. E quando nós ruminamos um problema, quando nós ruminamos uma ofensa, a gente fica lembrando, 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 e aquilo vai nos matando. E sem a gente perceber a lembrança dessa ofensa, a gente não percebe o que está acontecendo no corpo. Por isso que pessoas vão à sepultura. Por isso que famílias todas são destruídas por causa dessa ruminação desse problema. E aí é interessante que a pessoa que nos ofende, ela, olha, quantas pessoas já saíram da igreja porque se ofenderam com a palavra de um irmão e foram embora. E sabe onde esse irmão está? Até hoje sentado no banco dando glória a Deus. Está nem aí. Por quê? Porque Deus dá o discernimento para aquele que foi ofendido chegar e dizer assim, opa, vou sentar com o irmão. Primeiro eu vou orar, vou me apresentar a Deus, vou orar, vou sentar com o irmão. Porque foi isso que Cristo fez. Ele foi ofendido. Mas ele veio em busca desse ofensor. Ele veio em busca daquele que fez essa agressão a Deus. Porque imagine o seguinte, ser criado por um Deus poderoso, nós temos todo benefício eterno. Não, não quero, isso aqui eu não quero. Foi que nosso pai falou lá, o terrestre, não, isso aqui eu não quero. E mesmo assim, ele disse, não, bora, vamos lá em busca, vamos ver essa ovelha perdida. Então, aquele que é ofendido é que tem que ter o discernimento de chamar a pessoa ofensora e dizer, poxa, eu queria orar contigo, eu queria conversar, eu não sei o que aconteceu, mas eu entendi você falar isso machucou, e eu queria harmonizar para que você tenha espiritualidade e eu, para que tenha direito às nossas famílias, à vida eterna. Após esse diálogo aberto, ora com a pessoa, ora por ti, ela ora por ela, e vocês ora por ambos. Vai ver o que vai acontecer. Agora, quem perdoa pode orar? Sim.
eu quero finalizar aqui, nós somos pessoas de oração, assim nós dizemos. Tanto é que nós estamos aqui dentro dessa sala de reunião para orar. Eu pergunto uma coisa, e está escrito na palavra de Deus, eu vou mostrar aqui, vamos ler aqui. Mas a minha pergunta é, quem perdoa pode orar? Ou então, quem não perdoa pode orar? Se tiver alguém, né, dentro dessa sala aqui que ora na igreja, que ora publicamente, que ora internamente, mas tem alguma mágoa no coração, ou tem alguém que não fala na igreja, não fala em casa, não fala na vigilância, porque fez uma coisa para a pessoa, está orando? Se estiver orando, por favor, pare de orar. Vai buscar primeiro a resolução desse caso e pare de orar. Mateus capítulo 5, Mateus 5, versículo 23, relata para nós. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e segue teu caminho. Primeiro reconcilia-te com teu irmão e então vem e oferece a tua oferta. Amém. Não pode orar. Se você está dentro dessa casa aqui, irmão, dentro dessa sala, e você é um membro da igreja, e você está acostumado a tomar uma ceia, está acostumado a orar no culto divino, está acostumado a apresentar a palavra de Deus no púlpito, mas tem problema com alguém, pare de fazer isso, saia do púlpito e vá se reconciliar. É fácil? E agora, irmão, isso como faz? Se apresenta a Deus. Se apresenta a Deus. E é importante frisar uma coisa, irmãos, se na mente sua você não deve pedir porque ninguém te ofendeu, procura saber se você tem ofendido alguém. Se você percebe dentro da igreja um irmão que não vai com a tua cara, desculpa a expressão, chama ele para conversar, porque aí tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa que você fez. Mas vamos dizer que esse irmão que não vai com a tua cara, você não fez nada, esse irmão pode ter uma chateação contigo. Esclarece as coisas. Esclarece as coisas. Ontem eu sentei para almoçar com um parceiro, um colaborador, e ele me contou uma situação muito triste de oração. Há uns anos atrás, na faixa dos seus 28, 30 anos, o avô dele pediu, sentia muita dor de estômago, muita dor que os médicos não resolviam. Um dia chega alguém, um homem na casa dele, e disse assim, eu consigo resolver essa dor. Ele disse, consegue? Consigo. E sentaram, ele não conhecia o homem. Sentaram na casa, quando eles sentaram, sabe o que aconteceu, queridos? O homem disse, eu resolvo essa tua dor, agora eu quero a tua alma. E é do teu filho mais velho. O avô dele disse assim, a minha tudo bem, mas do meu filho eu não posso. Ele entregou a alma para esse homem e dormiu. No outro dia, ele não sentiu mais dor. Agora, aos 60 anos de idade, ele está pagando essa conta. Sabe por quê? Porque ao longo do tempo ele se separou da esposa e casou com uma mulher que pratica feitiçaria e teve um casal de filhos com essa mulher. E ocorre que a menina, ela, aos 19 anos, começou a receber espíritos. Um dia desse saiu aí, está com 6 meses, ele me relatou, no jornal Uma Mulher na Mata, aqui numa região do Pará. É essa prima dele. Pegou na filha. E esse homem confessou essa situação, esse avô. Já levaram em várias igrejas evangélicas, não conseguiram resolver, igreja católica, vários tipos. Ele continua vendo coisas, a menina está se acabando, aí sabe o que acontece? Ela está recebendo espíritos, e ele perguntou, irmão Nilson, e aí, o que faz? Eu digo, a primeira coisa que ele tem que fazer não é para ir para a igreja, é pedir perdão para Deus. Ele precisa ser liberto, ele dizer para Deus, olha, eu fiz isso, se era ignorante ou não, eu era ignorante, não, eu não era ignorante, eu fiz conta prova. Pede perdão a Deus. Depois, vai e pede perdão a todos os envolvidos, ele vai receber cura. Então, queridos irmãos, faça uma autoanálise com Deus. O Espírito Santo vai mostrar para ti, pede fervorosamente, ele vai mostrar para ti. Em cima disso, você vai
e pede perdão à pessoa, mesmo você ofendido. Meu desejo nessa manhã é dizer para você que não é fácil. Eu tenho várias histórias de perdão, e públicas também, e eu digo uma coisa para vocês, eu humanamente não faria, mas eu me entreguei a Cristo para que Ele pudesse me ajudar. Depois eu fui conversar com a pessoa envolvida, glória ao Senhor, foi restabelecido a nossa comunhão, a nossa amizade. Minha esposa sabe de muitas histórias, familiares e fora. Então, meu pedido nessa manhã, meu desejo, o princípio da minha oração é: busque quem te ofendeu, seja perdoado e seja curado, e leve cura a essas pessoas. E depois entre à igreja para orar. Porque sem isso, a nossa religião está sendo vã. Nós estamos nos iludindo, tendo chateação com alguém e orando ao Senhor diariamente. Eu desejo a minha oração nesta manhã é que você seja liberto, que nós sejamos libertos, que possamos ver a claridade do amor de Jesus. Amém.